Esse aqui, ele é o Jonas, um profeta, né, que Deus levantou para fazer a obra dele, né, que por onde ele passasse, ele levar a palavra do Senhor. Se os irmãos, as crianças mais grandes quiserem me acompanhar, está lá no livro de Jonas, capítulo 1, tá? Aí, então esse daqui, ó, Deus deu um chamado para Jonas. Deus ordenou, Deus deu uma ordem para Jonas. Mas o que aconteceu? Jonas, ele teve medo da ordem que o Senhor deu para ele. A ordem do Senhor foi para que Jonas, ó, fosse até Nínive. Deus ordenou que Jonas fosse até Nínive e levasse a palavra dele àquele povo. Só que Jonas, ele não quis ir. Jonas, ele teve medo de ir até a cidade de Nínive e fazer aquilo que o Senhor ordenara. Sabe por quê? Porque Nínive era uma cidade que estava em pecado. Nas narinas do Senhor cheirava mal. E Jonas, ele não queria levar a palavra de Deus até aquela igreja, até aquela cidade de Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, que se Jonas fosse até lá em um dia, ele não conseguiria fazer aquilo que o Senhor ordenou a ele. Tinha que ser pelo menos uns 3 dias ministrando a palavra de Deus, para que todos pudessem ouvir. Só que Jonas, ele não queria que aquele povo fosse abençoado, o povo de Nínive. Ele não queria, porque ele não achava justo um povo que tinha cometido tanto pecado que Deus abençoasse aquele povo. Só que a ordem do Senhor é para que Jonas fosse até a cidade e falasse que a mão do Senhor ia pesar sobre aquela cidade. Aí naquele momento, Jonas, para se esconder do chamado de Deus, da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor ordenou a ele, o que Jonas fez? Jonas resolveu ir a Tarsis. Ele achou que se ele fosse até Tarsis, ele se esconderia do Senhor. Mas ele se esqueceu que os olhos do Senhor vê tudo que a gente faz. Tudo que a gente vai falar, o Senhor já sabe. Tudo que a gente vai fazer, o Senhor já sabe. Mas aí, Jonas resolveu ir para Tarsis. E o que ele fez? Vem cá, Maria, por favor. Segura aqui para mim. Agora eu vou colocar vocês para ser assim, os meus brinquedinhos aí. Sabe o que Jonas fez? Vou mostrar para vocês o que Jonas fez. Olha aqui. Um barco. Jonas pegou um barco e foi para Tarsis. Vamos colocar Jonas no barco? E ó. Vem cá, cadê a outra Maria? Faz favor aqui. Ó. Jonas pegou o barco e foi para a cidade de Tarsis. Olha só o que Jonas fez. Olha o que o medo faz com a pessoa. Segura aqui no barquinho. Ó, Jonas aqui dentro do barquinho. Jonas achou, né, que se ele pegasse esse barco, ele ia para Tarsis e tudo ia estar resolvido. Mas não. Porque quando o Senhor ele nos dá uma ordem, Ele vai mover céus e terra para que a gente possa cumprir aquilo que Ele nos ordenou. E o que aconteceu? Enquanto Jonas estava ali, ó, no barquinho, ó, ele achou que estava tudo resolvido, mas não estava. Jonas, ele estava ali no barquinho e aí, de repente, o Senhor mandou aquele vendaval, um vento muito grande, um vento muito forte, e as ondas do mar ali, ó, se transformaram em uma grande tempestade. Olha aqui a tempestade, ó. Deus mandou uma tempestade para que Jonas não chegasse até Tarsis, porque não era essa a ordem do Senhor. O Senhor queria que ele fosse para
coleguinha. Não é? É chato, não é isso daí? Não é chato? Aí é ruim, né? Quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa, a gente não pode fazer porque o papai e a mamãe não deixam, né? Eu sei que é chato, mas é o preço que se paga por não obedecer. Não é melhor a gente obedecer a mamãe, o papai, fazer aquilo que eles querem, para a gente depois poder fazer o que a gente também quer? Não é legal? Lógico que é, né? Desse jeito. E era isso que Jesus queria, que Deus queria que Jonas fizesse. Que ele fosse até Nínive. Só que ele não quis ir. E Jonas pagou um preço muito alto. Porque ali, ó, enquanto vinha aquela tempestade muito forte, balança essa tempestade e o vento chacoalhava e o barco ia para um lado, o barco chacoalha, o barco aí Maria ia para um lado, ia para o outro, o barco, aquela tempestade, aquele vendaval. Os marinheiros do barco começaram a jogar as coisas para fora, os objetos para fora, porque eles achavam que se eles fizessem isso, o barco não ia afundar. Mas não ia resolver, porque o mistério era com Jonas e não com os marinheiros. E enquanto eles jogavam tudo ali para fora, sabe o que Jonas fazia? Jonas, olha só o que Jonas estava fazendo. Jonas desceu para o fundo do barco e dormiu. Meu Jesus, Jonas não estava nem aí com o que estava acontecendo. Jonas deitou lá no barco, aí dormiu, e a Bíblia fala que Jonas, preguiçoso, pegou um sono pesado. E aquela tempestade, e as águas iam para um lado, e as águas iam para o outro, e o vento balançava, e o vento assobiava, de tão forte que estava, e Jonas dormindo. É assim que vocês ficam dormindo, quando a mamãe está lá brigando, e vocês estão dormindo? Não pode, né? Não, a gente tem que dar ouvido. Exatamente, a mamãe coloca de castigo, é verdade. Mas aí, os marinheiros perceberam que o Jonas, ele não estava lá em cima com eles, que eles não estavam fazendo nada. Então o marinheiro resolveu acordar Jonas. Ele desceu lá embaixo do barco e chamou por Jonas: acorda, Jonas, vamos fazer alguma coisa. E Jonas se levantou. Jonas se levantou e o marinheiro falou assim: Jonas, clama ao seu Deus. Porque todos os marinheiros ali já tinham clamado aos deuses deles e nada estava resolvendo. Aí então os marinheiros falaram: Jonas, começa a clamar ao seu Deus para que essa tempestade passe, Jonas. Esse barco vai afundar, nós vamos morrer. E aquele desespero. E Jonas olhou para o marinheiro e simplesmente ele falou que ele sabia o que estava acontecendo. Mas Jonas sabia sim. Ele sabia que aquilo era o preço que ele tinha que pagar por não obedecer à voz de Deus. Olha o preço que o Jonas pagou, crianças. Mas sabe o que Jonas fez? Sabe o que ele fez? Ele falou para os marinheiros que pegassem ele e lançassem ele no rio. Lançassem ele no rio, porque aquela tempestade ia cessar. Porque ele sabia que era por causa dele aquela tempestade, para que ele desse ouvido à voz de Deus e fosse fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E os marinheiros então pegaram Jonas e lançaram no rio. E agora Jonas, criança, pode se sentar agora, tá? Se você quer colocar em cima, por favor, pode sentar. Pode sentar lá. Não, muito obrigada, minhas ajudantes, por enquanto. Se precisar, depois eu chamo vocês. Aí, jogaram Jonas lá no rio. Agora vocês imaginam, Jonas naquele rio, nervoso do jeito que as ondas estavam. Aquela tempestade. E ele lá naquele rio. Aí todo mundo pensou: pronto, Jonas vai morrer. Jonas vai morrer no meio dessa tempestade. Porque é impossível uma pessoa sobreviver no meio de uma tempestade tão forte, dentro de um mar com imensidões de profundidade. É impossível a pessoa sobreviver. Só que tudo isso era permissão de Deus para que Jonas encontrasse o seu lugar e fosse
fosse fazer o que Deus tinha mandado. Mas sabe o que Deus fez? Mesmo Jonas tendo desobedecido a Deus, mesmo Jonas não merecendo, Deus teve cuidado com Jonas. Olha o que Deus fez, crianças. Olha só. Olha quem apareceu. Gente do céu, olha aqui, olha meu peixão. Que bonito meu peixão, ó. Meu peixão tá mandando beijo, olha como é da boca dele. Muito bonito meu peixe, né? Meu Deus, aí ó. Jesus mandou um peixe bem grandão para que o peixe resgatasse Jonas da tempestade. E o que o peixe fez? O peixe engoliu Jonas. Vamos colocar o peixe dentro da barriga do Jonas? Inventa aí, ó. Opa, Jonas vai entrar na barriga do peixe. Olha só. O peixe veio, tomando uma boca do peixe, ó. Bem quietinho pra vocês escutar, tá? Ó, o peixe veio e engoliu Jonas. E agora? Meu Deus. O peixe engoliu Jonas. Será que Jonas sobreviveu dentro da barriga do peixe? Sim. Sobreviveu. Ele sobreviveu porque a gente sabe que é a mão de Deus cuidando de Jonas. Ó, olha aqui. Ó, dá para vocês verem o Jonas aí? Olha o Jonas dentro da barriga do peixe, pastor. Tá de ponta cabeça? Vira aí de ponta cabeça. Até disso Deus cuidou, irmão Hélio. Jonas ficou lá, ó. Não dá pra sentar ele não, ó. Jonas ficou lá, gente, ó, criança, dentro da barriga do peixe. Meu Jesus amado. Imagina Jonas dentro da barriga do peixe, gente. Olha isso aqui, tá dando pra vocês verem aí, ó. Agora imagina o Jonas lá dentro da barriga do peixe, cheio de água, de comida. Vai lá saber o que tinha dentro da barriga desse peixe, Jonas lá no meio. Meu Deus do céu. A gente sabe que é impossível, né, gente? Uma pessoa sobreviver dentro da barriga do peixe. Como é que o peixe vai comer uma coisa, engolir uma coisa e a pessoa não vai morrer, né? Só se Deus não permitir. E foi isso que Deus fez, gente. Deus estava cuidando de Jonas para que ele não morresse na tempestade. Aí Deus foi lá, mandou o peixe engoliu Jonas e Jonas ainda ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Imagina Jonas 3 dias lá dentro, gente. Do que será que ele estava se alimentando, hein? Já pensou? 3 dias sem comer, sem beber água. Meu Deus do céu, não é fácil não, hein? Não é fácil. Mas Jonas suportou. Jonas suportou porque ele sabia que ele precisava passar por essa prova. Isso ele estava colhendo. Era um preço da desobediência de Jonas. Tudo porque ele não fez o que o Senhor ordenou para ele. Aí ele teve que pagar esse preço. Mas sabe o que aconteceu? Jonas se arrependeu. Ele se arrependeu de não ter feito aquilo que o Senhor tinha mandado. Se ele tivesse feito aquilo que o Senhor ordenou, ele não tinha passado por todo esse processo, por toda essa provação. Não é verdade? Muitas vezes o obedecer, muitas vezes não, sempre, é sempre, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não é verdade? E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor a gente obedecer do que pagar o preço. Não é verdade? E aí sabe o que Jonas fez? Ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Ele entendeu que era a mão de Deus. Ele entendeu
Ele começou a pedir perdão para Jesus, para Deus. Ele começou a pedir perdão. Ele falou: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu acredito que ele tenha falado assim: Deus, se o Senhor me der uma outra oportunidade, eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Eu acredito que Jonas tenha falado assim para o Senhor. E Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu o clamor, porque o clamor veio diretamente do coração de Jonas. E Deus viu arrependimento sobre a vida dele. Aí sabe o que Deus fez? Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas. E o peixe obedeceu. O peixe foi lá, ó. Vem cá, Jonas. E ó, vomitou Jonas para fora. E Jonas saiu da barriga do peixe, sã, salvo, inteiro. Não faltava um fio do bigode de Jonas. Um fio do bigode dele não tinha caído. Glória a Deus. Aleluia. Jonas teve que passar por todo esse processo para entender que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia, glória a Deus. E aí, depois que Jonas saiu de dentro da barriga do peixe, vamos guardar esse peixe aqui agora. Depois que Jonas saiu da barriga do peixe, o Senhor mais uma vez falou com Jonas. Mais uma vez o Senhor falou com ele: levanta-te e vai até Nínive e diga àquele povo que em breve eu farei aquela cidade desmoronar. O Senhor queria desmoronar aquela cidade. Deus queria acabar com aquela cidade de Nínive, porque aquele povo, o povo era muito pecador, e o cheiro que chegava nas narinas do Senhor era um cheiro ruim. E Jonas foi e fez o que o Senhor ordenou. Só que Jonas, ele foi com raiva. Mesmo depois passando de tudo isso, todo esse processo, ele foi com raiva. E ele chegou até a cidade de Nínive e ele começou a falar nas ruas: ó, começa a clamar o Senhor, começa a clamar o Senhor. Daqui 40 dias a cidade de Nínive vai cair. A mão do Senhor vai pesar sobre essa cidade. Jonas começou a pregar com raiva. E o povo começou a ouvir que Jonas estava falando. E sabe o que o povo fez? O povo se converteu. Uma cidade inteira, igreja. Agora você imagina uma cidade que leva 3 dias para poder pregar pela cidade inteira. Imagina quantas multidões não tinha naquela cidade. Quantas pessoas não tinham ali. E Jonas ali pregando pela rua. E aquele povo deu ouvido. Até o rei da cidade de Nínive ouviu o que Jonas pregava. Até o rei da cidade de Nínive se converteu, aceitou Jesus. Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram de tudo que eles tinham feito ali naquele momento e falaram para o Senhor que aceitavam o Senhor. Olha o processo que Jonas teve que passar para que uma cidade inteira fosse salva. Muitas vezes nós passamos por prova, criança. Muitas vezes até mesmo vocês, crianças, sofrem com prova, com multa, com setas. Muitas vezes recai sobre vocês. Muitas vezes enfermidade. Porque o mistério que Deus tem com os pais, com a gente, é grande demais. É grande demais o mistério que Deus tem. Tanto para a vida de vocês, quanto para a vida dos papais de vocês. Então, às vezes, recai sobre vocês. E foi isso que aconteceu com a cidade de Nínive. A cidade inteira se converteu dos seus maus pecados e aceitou a Jesus. Aleluia, glória a Deus. É lindo, gente, poder ver essa palavra, ver que uma cidade inteira se converteu. Sabe o que o rei fez? O rei ordenou, primeiramente o rei, ele se despiu das suas vestes
cidade. E sabe o que aconteceu? O Senhor se arrependeu de ter amaldiçoado a cidade de Nínive. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem, olha só, ainda bem que aquele povo fez por onde, aquela multidão, eles fizeram por onde o Senhor mudar a opinião dele. Porque o Senhor, ele enxergou arrependimento naqueles corações. Deus viu que eles tinham, que eles estavam fazendo algo para que eles também pudessem ser salvos. E é assim que tem que ser. Quando a gente vê uma pessoa lá no mundão, no pecado, a gente não tem que criticar, falar, aquele ali já está perdido, não tem mais jeito, não. Vixe. Não é assim. A gente tem que também pregar a palavra de Deus até aquela pessoa. A gente tem que fazer a palavra de Deus chegar até o coração daquela pessoa, para que ela também se arrependa e seja salva. Porque o Senhor, ele ama a todos da mesma maneira. Ele ama por igual a cada um de nós. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus, ela fala assim que Deus, ele veio para os doentes, porque os sãos já é dele. Os sãos somos nós, cristãos, que servimos a Deus, que fazemos a vontade de Deus. E os doentes não é aquele que está com febre, com dor de cabeça, não. Os doentes é aquele que está lá jogado no mundo, onde a sociedade não dá nada por ele. É aquele drogado, aquele viciado, aquele que está perdido no mundo das drogas, aquela pessoa que está abandonada numa rua, aquela pessoa que não consegue construir uma família porque o vício não deixa. Esses são os doentes que o Senhor quer trazer para perto dele. São esses pecadores que nós precisamos buscar, são essas almas que nós precisamos buscar para perto do Senhor. Pregar para uma pessoa que é evangélica, que é crente, uma pessoa que crê em Deus, que conhece a palavra de Deus, talvez seja fácil. Eu falo talvez porque não é fácil pregar a palavra do Senhor, não. Mas talvez pregar para você que conhece a palavra, que entende, talvez seja fácil. Agora imagina pregar para uma pessoa que é uma pessoa que tem um coração amargurado, uma pessoa que não quer nada por nada, uma pessoa que não quer servir a Deus. Imagina pregar para uma pessoa assim. Agora imagina pregar para uma multidão, para uma cidade inteira, como Jonas fez. Amém, crianças? Amém. Glória a Deus. Vocês entenderam? Vocês entenderam a palavra? Entenderam? Está vendo como que é? A gente sempre paga um preço pela desobediência.